abençoados com todas as sortes de bênçãos. A melhor noite de sua vida é o que eu desejo para cada um de vocês que formam a Igreja do Cristo ressuscitado. Bem-vindos sejam todos, bem-vindos aos novos inscritos. Obrigado ontem pela presença dos irmãos que estiveram conosco pela primeira vez na nossa reunião física presencial. Muito obrigado a você que nos possibilita fazer gerar, fruir esta energia, o Evangelho da graça de Deus. Estamos fazendo frente, hein? Estamos fazendo frente com os poderosos. Já tem alguns que não estão dormindo, já tem alguns ameaçando, pulando igual pipoca e vão continuar, porque daqui para frente o rolo compressor da graça de Deus vai esmagar. Não para mais, meu irmão. Agora ganhou fôlego para cima deles com força e sem parar. Olha, eu quero já de antemão agradecer aos irmãos que ficam preocupados com a minha voz de domingo para segunda. O que acontece, meus irmãos? No domingo, eu gravo duas mensagens, a que vai ao vivo e a que fica gravada para quinta-feira. Termina a reunião, eu vou me congratular, eu vou confraternizar com os irmãos, saímos para almoçar, bater papo, tirar dúvidas. Então, força muito a minha voz. Chego em casa, eu ainda vou conversar com meus filhos, com a minha família. Então, na segunda-feira, eu acordo com a voz muito cansada, de manhã, mas depois ela volta ao normal, tá bom? Meu muito obrigado. Olha lá, vamos começar agosto já com uma situação um pouco polêmica para o sistema religioso. Nós temos a mente de Cristo totalmente ativada e são assuntos que não nos surpreendem. Vamos lá? Ninguém se converte aceitando a Jesus de Nazaré. Deixa eu colocar aí visível. O que acontece? Se uma pessoa entrar dentro de uma igreja, assistir todo o ritual da feitiçaria deles, e esta pessoa não for lá na frente e falar assim, eu aceito a Jesus como meu Salvador, e o Jesus que eles oferecem é o Jesus da Via Crucis, é o Jesus de Nazaré. O sistema evangélico doutrinal prega a Jesus de Nazaré, o Jesus da tentação do deserto, o Jesus que jejuou, o Jesus que entrou no templo. É esse Jesus que eles pregam e, consequentemente, é esse Jesus que se oferece na igreja como Salvador. Antes de entrar nesse detalhe, veja o que acontece. Se uma pessoa entrar dentro desse local de feitiçaria e ele não aceitar Jesus, pasmem, ele sai de lá de dentro sem Jesus. Ele só tem Jesus se ele lá na frente levantar a mão e o pastor falar, escreve o nome dele agora no livro da vida. Ou seja, o pastor se torna um mediador, um agente de salvação daquela pessoa que está ali, que não sabe pela ignorância e pelo véu doutrinal que ela já é um escolhido desde antes da fundação do mundo. Agora a pergunta que eu questiono e eu gostaria que eles me respondessem, como é que pode oferecer Jesus como Salvador para um gentio se Jesus não é Salvador dos gentios? O quê? Que isso, Geraldo? Nós sempre ouvimos falar que Jesus é o nosso Salvador? Tá, mas me salvou de quê? Jesus salvou você de quê? Se quando você nasceu, não havia mais lei. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há.
Como é que Jesus pode te salvar se você nunca entrou debaixo de condenação? Como é que você pode dizer que Jesus veio te salvar se você não vivia debaixo da lei? Ele veio salvar o seu povo. Jesus de Nazaré era judeu, viveu sobre a lei, nasceu de Maria e José, que eram judeus, e diz o relato bíblico que ele veio salvar o seu povo do pecado deles, não os gentios que não tinham lei. Vamos ler? Vamos. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21, eis o texto. Ela se refere a Maria, a mãe de Jesus. A expressão correta é Yahusha. Mas vamos deixar esse detalhe, né, que é importante para o momento oportuno. Tem muita gente que está lá dando dízimo, comendo a Páscoa, e que se eu for falar agora da expressão do hebraico, a pessoa não sai. Por ora, vamos naquilo que as pessoas entendem, já te esclarecendo que o nome era Yahusha. Tá bom? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yahusha, Jesus, como adotaram aqui. Porque ele, se refere a Yahusha, salvará o seu povo dos pecados deles. Popará, hermenêutica. Cadê os teólogos? Mateus está na área, Mateus? Meu irmão gêmeo está na área aí? Cadê os exegetas? Cadê os teólogos que fazem hermenêutica? Vamos fazer uma hermenêutica da graça? Permita um homem com a 4ª série ensinar os doutores, assim como Jesus ensinou os doutores no templo? Vamos no texto. Ela, Maria, dará à luz um filho e colocará o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, aqui diz que o povo, nós entendemos que o povo de Yahusha era quem? Eram os estrangeiros, era Jesus? Ou eram os judeus? Eram os judeus. Qual era o pecado dos judeus? A transgressão da lei. Então Yahusha foi ao madeiro tirar a transgressão da lei que havia sobre os judeus. A lei não estava sobre os gentios. Eu falo que no evangelho eu machuco eles. Eu falo, aí vai vir com um negócio comigo de hebraico que eu não estudei, que eu sou negão. Eles apelam, eles vão pro lado pessoal, diz que minha mulher tem um cabelo vermelho de pombagira. Ninguém está falando disso. Não é para tocar no pessoal. Nós estamos aqui numa hermenêutica, nós estamos aqui expondo a verdade daquilo que vocês pregaram a vida inteira como mentira. Aceita Jesus como teu Salvador. Ora, mas ele veio salvar o povo judeu, que era o povo dele, de Maria e de José, dos pecados deles. Quando eu nasci, não havia pecado. Quando os gentios foram aproximados pelo sangue, antes da aproximação, ele removeu a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Então, você nota que o que está aí não tem um pingo de revelação. A pessoa vai lá na frente e diz: eu aceito Jesus como meu Salvador. Tá bom. Para ele ser o seu Salvador, primeiro, você tem que ser parte do povo dele. Ele era judeu, nasceu sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, para você, ele ser o seu Salvador, primeiro,
você tem que ser povo, tem que ser judeu. Segundo, você tem que estar debaixo da transgressão da lei. É o que disse Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 10. Olha aí, vamos ler. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou, ou seja, foi o Salvador. Cristo nos, porque Paulo era judeu e está falando com os irmãos que veio da transição. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, a igreja de Cristo nunca esteve debaixo da lei. Os gentios nunca tiveram debaixo da lei. Os gentios não tinham lei. Então, para um pastor fazer um culto, lá na frente dizer quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, é o maior erro teológico até hoje não visto. Por quê? Porque disse Mateus capítulo 1, versículo 21, que ele foi o salvador do pecado do seu povo. Disse Paulo que ele resgatou, ele salvou, ele tirou quem estava debaixo da lei. Nós nunca vivemos debaixo da lei. E por que não se ensinam isto? Primeiro, que não tem revelação. Segundo, que eles já colocaram tanto esta mentira de a igreja só se converte se aceitar Jesus, que agora não tem mais como ele voltar atrás. Como o Senhor cumpre a sua palavra e chega um time em que as verdades ocultas têm que ser reveladas, aí vem uma pessoa simples, com um baixo grau de escolaridade, desbancando esta teologia mentirosa pregada em benefícios próprios. Você consegue entender? Então, olha o que Paulo diz em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 15. Vamos ler. Por isso mesmo, ele se refere a Jesus, a Yahshua, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Não é sobre a nova. A morte dele não foi para tirar pecado da nova aliança. Não havia. A morte dele, diz o texto de Hebreus 9,15, ele se interveio para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Ora, quem é que vivia sobre a primeira aliança? A lei de Moisés, no Antigo Testamento. Eram os gentios, eu e você, ou eram os judeus? Eram os judeus. Mateus 1,21, o anjo disse exatamente isso a Maria. Então ele foi o salvador do seu povo. Disse Isaías 53, versículo de número 4, certamente, disse Isaías, um judeu, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas de quem? De Isaías e do povo judeu. E todos eles estavam enfermos. A carne era enferma por causa da lei. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como ferido. Mas ele, diz o versículo 5, foi transpassado pelas nossas transgressões. As nossas de quem? Da igreja pós-cruz? Ou Isaías, como os judeus, estava dizendo que eles tinham transgressões? E o que é que Yahshua, ou como queira, Jesus fez na cruz? Na cruz,
Ele foi o salvador do povo judeu. Ele tirou a transgressão que havia sobre o povo judeu. Ele resgatou os que estavam debaixo da lei, cumprindo-se aquilo que o anjo falou. Vocês vão colocar o nome chamado Jesus, e ele será o salvador do povo dele, dos judeus. Volte para mim. Corta para mim, corta para mim, corta para mim. Ora, se ele veio e morreu pela transgressão do povo judeu, e se esta transgressão é conhecido como o pecado judaico, a transgressão da lei, como é que eu posso me converter de que aceitando a Jesus de Nazaré? Não tem como. Pedro não se converteu aceitando Jesus. Não existe uma passagem em que Pedro diz: eu te aceito como Senhor e Salvador. Não existe uma passagem em que Mateus disse: eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Muito pelo contrário, a expressão de João, capítulo 15, versículo de número 16, deixa claro perfeitamente que ninguém se converteu aceitando Jesus, nem os judeus e nem a igreja dos gentios, a igreja gentílica. Leia: não fostes vós que me escolhestes. O quê? Está escrito aqui. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai o meu nome, ele vos conceda. Ele disse: não foi vocês que me escolheram. Não existe esse negócio de aceitar a Jesus. Como que uma pessoa pode aceitá-lo como Salvador? De quê? E se ele veio salvar o seu povo? E se na verdade nós somos filhos de Deus desde antes da fundação do mundo, estamos apenas cumprindo um protocolo, vivendo a experiência terrena, natureza humana. Como? Salvar o quê? A minha carne? Ele mesmo disse: a carne para nada aproveita, o espírito na verdade está pronto. A igreja tradicional contou uma história totalmente diferente. Ninguém se converte entrando numa igreja e aceitando Jesus. Quando uma pessoa entra na igreja e aceita Jesus, na verdade, ela se escravizou. Ela vai começar a perder o senso. Ela vai começar a perder o discernimento. Ela vai colocar um véu doutrinal e vai abraçar as causas judaicas e vai fazer todas as cerimônias que ele aniquilou naquele madeiro. Ela então é dizimista, toma ceia, igual o domingo de ontem em vários lugares. Ela então faz campanha, ela sobe o monte, ela vai buscar ele pelas madrugadas da vigília, ela começa a fazer tudo o que desagrada a ele. Quando ela entra dentro de um lugar e diz: eu aceito a Jesus como Salvador, ela está dizendo: os meus olhos agora vão ser tapados, eu vou enriquecer um grupo de pastores, vou fazer parte de um caixote aonde vai me impedir de raciocinar, eu vou ser um religioso, vão arrancar o meu cérebro, vão botar cabresto na minha boca e eu vou ser guiado por um púlpito e por um homem que pensa que é um guia, mas na verdade está guiando um cego, sendo ele o próprio. É isso que acontece. Ora, alguém pode me perguntar do lado de lá: ora, então você não se converteu? Nós não somos convertidos? Somos. Nós não se convertemos a Jesus de Nazaré? Não. A verdadeira conversão não implica no fato de entrar dentro de um templo religioso e aceitar a Jesus de Nazaré como Senhor. A verdadeira conversão se dá
Preste atenção, a verdadeira conversão se dá quando o véu doutrinal é retirado. Vamos ler o que disse Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Veja o que Moisés fazia. Versículo de número 14. Mas os sentidos deles se embotaram, disse Paulo na sua época, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo aquele véu é retirado, removido. Versículo de número 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o entendimento, sobre o coração deles. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, disse então Paulo, o véu é retirado. Entenda, uma pessoa só se converte quando o véu, a lei de Moisés, quando tudo aquilo que impede de ver a glória do Criador, quando tudo aquilo que impede ela ver o que está além do véu, ela só consegue ver até o tabernáculo, ela consegue ver só até o sacerdote, porque tem um véu doutrinal, tem a lei de Moisés, tem os dogmas. Disse Paulo, quando algum deles se converte, e aqui se dá a verdadeira conversão, quando alguém é convertido, Jesus de Nazaré sai, o véu doutrinal sai, o jejum sai, o dízimo sai, assim como saiu da sua vida os sacrifícios e a ordenança, e você, de fato, naquele dia, se converteu. Alguns já se converteram há alguns anos, outros são novos convertidos, quando entenderam que a sua verdadeira posição em Cristo não é ter um título de diácono, de presbítero, de pastor, de bispo, de apóstolo ou de profeta. Tudo isso é véu, tudo isso é pompa, é orgulho, é altivez de espírito. A verdadeira conversão é quando você entende que você é filho de Deus, revestiu-se de carne, está aqui como embaixador numa missão diplomática a anunciar as boas novas a todos quantos cruzarem o seu caminho. É assim que se dá a verdadeira conversão. E o resto? Religião para fazer as pessoas cativos dentro de uma caixinha de fósforo, dizendo a ela, não faça isso, não toque aquilo, não olhe aquilo outro, amanhã é ceia, amanhã é Páscoa, amanhã é isso, olha o diabo, olha o Exu, vai perder a salvação, semana que vem é campanha, olha o dízimo. Todo este pacotão aqui de engano, de feitiçaria, de ritual, não tem nada a ver com uma vida de autêntica conversão. A conversão aconteceu quando o véu foi retirado. Quando tudo essa parafernália mentirosa que nos mostrava um templo de pedra como casa de Deus. Quando nos faziam ir buscar Deus no monte e Deus dentro de nós. Quando nos diziam que o templo era o santuário, quando sem véu, convertido, com os olhos iluminados, nós entendemos que de fato e de verdade, nós, no Espírito, somos o santuário. Eu vou terminar com Efésios 1,15, para você entender, olha aí, disse Paulo aos Efésios, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Isto é um pleno conhecimento. A igreja passou a vida inteira dizendo, aceita Jesus como Salvador. O cara aceita. Só que ele não está salvo. Ele aceitou Jesus como Salvador, mas ele não está salvo. Ele só vai estar salvo
Se morrer sendo dizimista, se morrer jejuando, se morrer fazendo a campanha, se morrer cumprindo o voto, se morrer tomando santa ceia. Isto é totalmente inaceitável. Porque uma vez em Cristo para sempre. Uma vez como igreja, igreja para sempre. Uma vez que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem a coisa do presente, nem do porvir não pode te separar, inseparável está do amor de Deus. Então ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Iluminados vossos olhos, iluminados os olhos do vosso coração. Coração não tem olhos, se entende então que é o quê? O entendimento. Iluminados os olhos do vosso entendimento, sem véu, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. A igreja sequer sabe que ela tem que ter olhos iluminados, o entendimento aclarado como um facho de luz para entender a sua posição. A igreja cega, debaixo desse convite inaceitável, diz: eu sou um pecador, eu agora me converti a Jesus Cristo, eu aceitei Ele como meu Salvador. Ué, mas você estava perdido? Eu estava, eu era um perdido pecador. Se você era um perdido pecador, significa então que tu estava debaixo da lei, porque na concepção judaica, pecado era transgressão da lei. E essa transgressão da lei, ele pôs fim quando levou a mão para um lado, levou a mão para o outro, bradou para todo mundo ouvir: tetelestai, está consumado. Tetelestai do grego quer dizer não resta mais nada a ser feito. A igreja, os teólogos não sabem o que é que dizer tetelestai, dizem aos seus membros incautos, vitimizados com a mente engessada: fazem tudo de novo, jejuem, paga o preço, traz sacrifício, traga o carro para a fogueira bamba, vai buscá-lo no monte, fiquem em jejum, vamos fazer a vigília. Quando ele disse não, tetelestai, no grego, doutores, teólogos da igreja, tetelestai significa não resta mais nada a ser feito, está consumado, a obra foi feita por aquele que ofereceu o seu corpo pelo maior e mais perfeito sacrifício. Que sacrifício a igreja pode fazer diante do sacrifício de Yahshua? Não existe. Vergonhoso, especulativo, no modelo de acharcamento, tonteando as pessoas que estão em busca de uma vida com o Pai. Vocês, como não perdoam e não perdem tempo, dizem a eles, já desde antes da fundação do mundo, pertencendo ao Pai, o aceite. Mas ele disse aos judeus: vocês não podem me aceitar. Não foste vós que me aceitaram, que me escolheram, mas fui eu que escolhi a Pedro, a Tiago e a João. Foi Pai que nos predestinou. Como que eu posso aceitar alguém que me predestinou, que me conhece desde o ventre, que me escolheu desde antes da fundação do mundo? É que essas palavras sacodem os ouvidos, ferem os ouvidos dos teólogos. Mas para nós, a igreja sem ruga, sem mancha e sem defeito, são músicas aos nossos ouvidos, são canções de ninar. E no colo do Pai repousamos, descansamos, e a expressão no colo do Pai é: nele estamos aperfeiçoados, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Vou ficando por aqui, que você tenha uma segunda-feira de descanso abençoada. Amanhã, às 5h20 da manhã, com a energia renovada, a mente de Cristo ativada, para cima deles, com força.
e sem parar. Assim é? Melhor noite. Se o pai querendo, pai, até amanhã. Graça e paz.